Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, a EBD Fiel apresenta mais uma lição da revista Conectar Mais Jovens, lição 9, Glorificando a Deus com as Finanças. É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai fazer aquele resumo direto e reto da nossa lição da semana para a classe de jovens da Escola Bíblica Dominical. Vamos entender juntos como uma coisa tão prática do nosso dia a dia, tipo o nosso dinheiro, está totalmente conectada com a nossa fé. Olha só o que diz o nosso versículo base lá em Provérbios 3. Honra ao Senhor com a tua fazenda. Mas e aí? O que isso quer dizer na prática hoje em dia? Basicamente, a forma como a gente lida com a nossa grana. Seja aquela mesada, o primeiro salário que a gente sua para ganhar, ou até o troco do lanche, é uma forma super direta de honrar a Deus. Nossa vida espiritual e o nosso bolso andam ali, de mãos dadas. Para entender bem como viver isso, a gente vai passar por 3 pontos rapidinho hoje. Primeiro, quem é o verdadeiro dono de tudo? Segundo, o grande segredo do contentamento e da dependência de Deus. E para fechar, como estabelecer nossas prioridades financeiras. Bom, entrando na nossa introdução, a gente bate de frente com um conceito que a Bíblia não cansa de repetir: a mordomia. E é muito curioso pensar nisso, né? A Bíblia fala demais sobre dinheiro. Tem de tudo lá. Desde como planejar o futuro, até como cuidar de quem precisa e os perigos de desperdiçar o que a gente tem. É literalmente um manual de sobrevivência. Afinal, o que é mordomia? Pode parecer uma palavra meio antiga, mas o significado é super atual. Significa gerenciar recursos com responsabilidade, sabedoria e integridade. E a gente faz isso por um motivo bem simples, na verdade. A gente tem a plena consciência de que absolutamente tudo pertence a Deus. Nós somos, apenas os administradores dessa provisão incrível que Ele nos dá. O que nos leva à grande chave dessa lição. O nosso alvo como jovens cristãos é administrar nossas finanças com 3 atitudes básicas: sabedoria, generosidade e contentamento. Se a gente conseguir fixar essa tríade na mente, com certeza estaremos prontos para tomar decisões que glorificam a Deus na escola, no estágio, com a galera, em todo lugar. Então vamos ao nosso primeiro tópico. Deus, o dono do ouro e da prata. O livro de Ageu fala exatamente isso. Essa é a base de tudo, pessoal. Quando a gente entende essa verdade, nossa visão sobre aquele nosso suado primeiro salário muda da água para o vinho. Nosso coração se enche de humildade e de uma gratidão gigantesca. O rei Davi pegou essa visão perfeitamente. Lá em 1 Crônicas 29:14 ele manda essa: porque tudo vem de ti e da tua mão todamos. Ele sacou que qualquer coisa que a gente consiga ofertar para Deus, na verdade já tinha saído das mãos dele antes. A real é que não somos donos absolutos de nada. Somos só os gerentes dos recursos que o Senhor, na sua infinita graça, deixou com a gente. E aqui a gente precisa fazer um contraste bem importante. A Bíblia ensina que Deus tem prazer em nos abençoar e suprir nossas necessidades, claro. Mas existe um abismo entre a verdadeira prosperidade bíblica e aquela famosa teologia da prosperidade, sabe? Essa última promete que a fé é meio que uma garantia de riqueza material, o que, como a nossa lição mostra, é uma distorção. A verdadeira prosperidade bíblica é administrar o que temos com gratidão, usando isso para expandir o reino, e não como se o dinheiro fosse o objetivo final. Trazendo isso para o nosso dia a dia, como é que a gente aplica? Olha, seja na hora de pagar o lanche na cantina da escola, comprar algo que a gente precisa, ou receber aquela mesada, a gente tem que fazer isso transbordando gratidão, reconhecendo que Deus proveu cada centavo. O foco não é correr atrás de ficar rico, mas sim buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, bem do jeito que Jesus ensinou em Mateus 6. E assim chegamos no nosso segundo tópico. E sério, prestem muita atenção nisso. O verdadeiro segredo para não ser engolido pela pressão social que a gente sofre o tempo todo é o contentamento e a total dependência de Deus. Mas o que é esse tal de contentamento? É a gente estar satisfeito com o que tem em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo viveu isso na pele. E atenção, isso não é ser acomodado, não. É encontrar a nossa paz e a nossa segurança em Cristo, e não no modelo de smartphone que está no nosso bolso ou na marca da roupa que a gente está usando. Por isso mesmo que Jesus fez um alerta tão pesado sobre Mamon. Mamon é basicamente o dinheiro quando ele vira um ídolo, quando é personificado. Jesus foi super direto. Não dá, é simplesmente impossível servir a Deus e às riquezas ao mesmo tempo. Quando a grana vira a dona da nossa vida, ela senta no trono que deveria ser de Deus no nosso coração. E o resultado? Muita ansiedade, estresse e distância do propósito do Senhor.
Hoje em dia, a gente pode dizer que o ídolo de Mamon veste a roupa do consumismo. Sabe aquela vontade de comprar um monte de coisa só para ter status, ou porque uma propaganda martelou na nossa cabeça? Pois é. É só abrir as redes sociais e parece que a vida de todo mundo é perfeita, com os melhores produtos. E isso gera uma pressão gigantesca na nossa juventude, que muitas vezes acaba se endividando. Como Eclesiastes avisa, buscar felicidade nessas coisas passageiras é uma armadilha furada. Então, vale a gente dar uma pausa e fazer uma reflexão bem sincera agora. Onde, de verdade, está a nossa segurança? Ela está bem alicerçada em Cristo? Ou a gente está depositando a nossa paz e alegria nas coisas materiais que a gente já tem ou morre de vontade de ter? Tem uma frase espetacular do A.W. Tozer que resume perfeitamente o que a gente está conversando aqui. Ele diz: Deus quer que saibamos que, quando nós o temos, temos tudo. Pessoal, essa é a verdadeira riqueza. A alegria autêntica de quem segue a Cristo vem exclusivamente da presença de Deus e do prazer incrível de fazer a vontade dele. E com o coração no lugar certo, alinhadinho com a palavra, a gente pode ir para o nosso terceiro e último tópico. Como colocar tudo isso para rodar no mundo real, estabelecendo nossas prioridades financeiras com sabedoria. A primeiríssima marca de um jovem cristão lidando com dinheiro tem que ser a generosidade. É aquela disposição de coração de compartilhar o que a gente tem, sabe? Jesus ensinou aqui: de graça recebestes, de graça dai. Quando a gente oferta, quando a gente estende a mão para um amigo que está precisando, a gente está refletindo o caráter de Cristo na prática. E a Bíblia garante, é muito mais abençoado dar do que receber. Mas olha só, para sermos generosos, precisamos ser organizados e sábios. Isso exige domínio próprio e disciplina, batendo de frente contra o desperdício e aquelas famosas compras por impulso. A gente precisa ser responsável. Não dá para sair gastando mais do que ganha só para matar uma vontade de momento, né? A nossa lição entrega um passo a passo genial para ajudar nessa rotina. Passo 1, o dízimo. E a gente não separa isso como uma obrigação chata, mas como pura gratidão a Deus. Passo 2, pagar as contas em dia, honrando nossos compromissos. Passo 3, investir em doações, ajudar os necessitados e apoiar as missões. E, finalmente, passo 4, com tudo organizadinho, desfrutar de momentos de lazer com quem a gente ama. É cada coisa no seu devido lugar. Chegando na reta final do nosso resumo, fica muito claro que a mordomia cristã não é um peso. Na verdade, é um estilo de vida que nos liberta. Quando a gente reconhece do fundo do coração que Deus é o Senhor de tudo que temos, a gente fica completamente livre daquelas correntes pesadas da ganância. Então, para amarrar tudo que a gente construiu hoje, Deus é o dono de tudo, ponto final. Nós precisamos fugir todos os dias da armadilha da idolatria do consumismo. Lembra de Lucas 12, a nossa vida não é definida pela quantidade de coisas que a gente acumula. E, para fechar, vamos sempre administrar os nossos recursos com muita, mas muita sabedoria e generosidade. Na próxima semana, estudaremos a lição 10, Servindo na Igreja do Senhor. Aprenderemos que tudo pertence ao Senhor e que somos administradores dos dons, talentos e recursos que Ele nos confiou. Ibid fiel, fiel à palavra.